sair. Então, é bom que nós prestemos atenção com as nossas tristezas. Às vezes os jovens ficam numa vibe meio triste, se tranca no quarto, fica lá quietão, não quer falar com ninguém, pensando talvez, daqui a pouco eu saio, quando eu quiser eu saio, está tudo bem. Mas é importante a gente perceber que nós, quando temos essa energia mais triste, nós podemos atrair, né, amigos espirituais que também estejam na mesma sintonia. Aí fica mais difícil da gente sair, porque eles vão mostrar apenas coisas tristes, né? Muitas pessoas acabam por matar-se, né, suicidar-se, por coisas que para nós é banais, né? Mas para ela está doendo muito, é um sofrimento além do que ela pode suportar. Me ajuda. Mas Jesus já falava: ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós precisamos compreender que nós precisamos sair da ociosidade para trabalhar em favor de nós mesmos. Ou ela mais pensou assim: se eu não tenho a família que eu quero, se não é do meu jeito, eu prefiro não ter. Aprendemos que cumprir as leis do país que nós vivemos, fazermos o nosso melhor, é bom, porque nós não teremos dificuldade lá no plano espiritual. Porque imaginemos nós, no plano espiritual, numa colônia organizada, e nós ainda todos bagunçados, desregrados, querendo voar, passando farol vermelho lá no plano espiritual, não é? Então, os espíritos vão falar: pô, encarcera esse aí, porque aqui está botando fogo no nosso... na nossa cidade aqui. Então é necessário que a gente se eduque, se resigne para as dificuldades, para que a gente possa viver feliz. Ter uma No período da vida, o marido enveredou para beber. Começou bebendo um pouquinho, né? Depois outro pouquinho, dali a pouco virou um alcoólatra. E o filho dela, como se não bastasse, seguiu o caminho das drogas. Então a gente vê o sofrimento dessa pessoa, dessa mulher, que tentou de todas as formas tirar os filhos o filho dessa situação e o esposo dessa situação. Viver na terra é difícil. Jesus já falava para nós, né, que a verdadeira felicidade não é desse mundo. E a gente vive tentando buscar a felicidade nesse mundo, porque nós não entendemos direito qual é a felicidade que Jesus reserva para nós. E dentro disso nós acabamos nos frustrando muitas vezes na nossa existência, não é? Porque a gente não consegue ser feliz. Eu queria viver com aquela pessoa todos os dias da minha vida. Eu queria que meu filho fosse perfeito. Eu tenho um chefe ruim. E a gente começa a se frustrar, porque a gente tenta buscar nessa vida a verdadeira felicidade, que não é dele. Boa noite. Olha, o pessoal daqui hoje está animado, deu uma boa noite bem animado, a gente fica feliz. Então vamos nos preparar, né, para que a gente possa ouvir aí a reflexão que a Palmira e o Fábio trouxeram para a gente, tá? E a gente sabe como é importante no momento da palestra que a gente preste bastante atenção, a gente reflita, né, sobre o que está ouvindo, porque é nesse tempinho, né, de 30, 40 minutos que a espiritualidade trabalha muito em cada um de nós, né? A gente costuma dizer que o nosso maior tratamento acontece aqui, porque é o tempo maior que a gente fica aqui dentro da casa, né? Nos trabalhos de passe, 1 minuto, 2 minutos, no trabalho das macas, 5 minutos. Aqui a gente fica mais tempo, então é onde a espiritualidade tem mais tempo de trabalhar com a gente. Então não deixem os pensamentos voarem para fora, né? Nos compromissos, nas dívidas, nos boletos, né, que a gente tem para pagar. Deixa tudo isso quietinho lá, né? Que a gente veio aqui buscar força
fortalecimento, a gente veio buscar conhecimento e tudo isso muda o nosso dia a dia, né? Quando a gente põe em prática, tá bom? Então vamos nos preparar, fechando os nossos olhos e buscando a sintonia da vibração, da energia que se encontra aqui neste ambiente onde nós estamos. Um ambiente muito bem preparado, com energias para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para o nosso espiritual, para que fiquemos assim mais leves, mais receptivos, para ouvirmos a mensagem que vai nos levar à reflexão desta noite. Então nós buscamos a sintonia divina do nosso Pai, de Deus, aquele que nos criou e nos deu a oportunidade de chegarmos aqui simples e que ao longo das nossas existências fomos adquirindo conhecimento para chegar onde estamos hoje. Agradeçamos também a nosso Mestre Jesus, porque Ele nos envia nos nossos encontros os seus mensageiros de luz. Porque nossa Mãe Maria trabalha incansavelmente com as suas beneditinas benfeitoras para nos trazer a paz e a harmonia nos ambientes desta casa e por nos acolher como mãe. Assim é nossa Mãe Maria, acolhedora. E nós neste momento estamos desfrutando de tudo isso. Mesmo que os nossos olhos não vejam, mas isso tudo está acontecendo agora. Então nós só temos que agradecer. Agradecer então a Deus e a toda a espiritualidade que nos dá assistência já a partir deste momento, a partir do momento que nós entramos aqui. Então nós agradecemos e nós pedimos a essa equipe que nos assiste, que possa envolver a Palmira e o Fábio, trazendo a ele as intuições necessárias para que possamos ouvir aquilo que realmente necessitamos ouvir, para que possamos refletir e trabalhar na nossa reforma interior. Então nós agradecemos e pedimos a permissão para o início das nossas atividades. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, agora eu passo a palavra para a Palmira, para o Fábio, não sei quem vai começar. Boa noite a todos, a todas. Oi. É uma alegria para nós poder estar mais uma vez aqui, nessa casa que nos recebe tão carinhosamente, podendo vir conversar sobre o Evangelho de Jesus, com tantos amigos queridos, com tantas pessoas maravilhosas, todos nós, né, em busca da nossa evolução moral, espiritual, compreender melhor o que viemos fazer nesse planeta, qual o sentido dessa nossa encarnação, não é? Então que a gente possa nessa noite de hoje, todos nós, né, refletirmos as lições da noite, todas elas baseadas em Jesus, que é o nosso mestre, o nosso norte, filosofia de vida mais extraordinária que nós devemos nos aproximar e poder copiar essa filosofia e levar para o nosso dia a dia. Então, que a cada dia mais a gente possa entender, compreender, ler Jesus e levar esses ensinamentos para a nossa prática do dia a dia, nas ações com todas as pessoas que possam cruzar o nosso caminho. E nessa noite de hoje nós viemos tratar um tema que para todos nós, acredito, seja muito importante. Os espíritos já abordaram esse tema com Allan Kardec em 1857, já no Livro dos Espíritos.
na pergunta 943, que vem tratar sobre a melancolia, né? Atualizando a palavra melancolia, nós podemos, que era uma palavra muito usada, acho que até 1960, 70, né? Falávamos muito das pessoas melancólicas. Fulano está com melancolia, está muito triste, né? E hoje nós atualizamos a palavra, trazendo ela mais para a palavra depressão, depressivo. Fulano está melancólico, está depressivo. E é esse tema que nós vamos tratar. Então, na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, que depois vocês podem, se tiverem curiosidade, porque eu vou ler um pedacinho da resposta que os Espíritos deram para Allan Kardec, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema também é tratado. Os Espíritos também tratam do nosso Evangelho na questão da melancolia, que está lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É o item 25 que fala da melancolia. Então, os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo dão uma resposta aqui. O Espírito de Bordeaux, ele fala: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e leva-vos a considerar amarga a vossa vida? Então ele sai fazendo esse questionamento para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aqui ele vem discorrer depois, ele vem falar que, entre outras coisas, essa tristeza se dá porque a verdadeira vida nossa é no plano espiritual, não é? Aqui é uma escola que a gente vem nesta encarnação para aprender, para expiar algumas dificuldades que tivemos em outras vidas. Então viemos para cá para viver uma existência difícil. Viver na Terra é difícil. Jesus já falava para nós, né? Que a verdadeira felicidade não é desse mundo. E a gente vive tentando buscar a felicidade nesse mundo, porque nós não entendemos direito qual é a felicidade que Jesus reserva para nós. E dentro disso nós acabamos nos frustrando muitas vezes na nossa existência, não é? Porque a gente não consegue ser feliz. Eu queria viver com aquela pessoa todos os dias da minha vida. Eu queria que meu filho fosse perfeito. Eu tenho um chefe ruim. E a gente começa a se frustrar, porque a gente tenta buscar nessa vida a verdadeira felicidade, que não é dele, não é? Aqui nós vimos nessa vida para nós sermos testados, não é? Aprendermos as lições. Então a gente já começa, né, desde os primeiros dias da nossa idade ali. Então chega na escola, tem que aprender a somar, não é? E aí, quando a gente aprende a somar 1 mais 1, 2 mais 2, e recebe a promoção para ir para o próximo ano, a gente já não vai mais aprender a somar 1 mais 1, 2 mais 2. Já vamos aprender a multiplicar, dividir, fazermos expressões mais complexas, e a dificuldade vai aumentando. Então, assim é a nossa vida. Quando aprendemos a lição, o bem sofrer, tirar o melhor da dificuldade, amar incondicionalmente, nós vamos para outras lições, não é? Porque esta já não é mais necessário a repetição, que nós já aprendemos, não é? Quando nós começamos a nos educar mais, a sermos mais regrados, a aprendermos que cumprir as leis do país que nós vivemos, fazermos o nosso melhor, é bom, porque nós não teremos dificuldade lá no plano espiritual. Porque imaginemos nós, no plano espiritual, numa colônia organizada, e nós ainda todos bagunçados, desregrados, querendo voar, passando farol vermelho lá no plano espiritual, não é? Então, os espíritos vão falar: encarcera esse aí, porque aqui está botando fogo no nosso
na nossa cidade aqui. Então é necessário que a gente se eduque, se resigne para as dificuldades, para que a gente possa viver feliz, ter uma vida, uma felicidade, entre aspas, nessa nossa existência, não é? E aí, partindo daí, quando a gente vai lá para o livro dos Espíritos, os Espíritos nos dão 3 dicas para que a gente possa não cair na melancolia, na tristeza, na depressão. Então, a pergunta 943, que Kardec faz para os Espíritos, ele pergunta assim: da onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então, de onde nasce esse desgosto? Ele aponta 3 causas para esse desgosto. Ele aponta a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. Aí a gente vai se perguntar, 200 anos depois dessa resposta, né? 100 e poucos anos depois dessa resposta, puxa vida, a ociosidade, nossa, mas nós vivemos num mundo tão complexo, tão corrido, e a gente fica se perguntando, é quase impossível ser ocioso, né? Mas a ociosidade que os Espíritos tratam é a ociosidade, nesta resposta que eles dão para nós, essa ociosidade que eles apontam, é o espírito que não tem uma predisposição de ajudar, de servir, de dar de si em favor do seu semelhante. Então, é corriqueiro, nós mesmos, né? Ai, meu Deus, tem que ter uma festa lá no Fraternidade Maria sábado, precisa ajudar. Ai, mas a minha cama está tão boa, eu já marquei algumas coisas, eu acho que eu não vou. E a gente perde a chance de ser útil, de servir. Ai, mas a tia está internada lá no hospital e precisa ficar com ela. Ah, me desculpe, mas eu não posso. Eu não gosto de hospital. E a gente vai dando desculpas e não realiza aquilo que pode ser a chave para que a gente, no nosso desencarne, tenha um desencarne mais feliz. Que num aperto que nós possamos passar, que a gente possa receber ajuda, porque nós precisamos ter a ciência, não é? De que nós, em algum momento de nossas vidas, vamos precisar do próximo, vamos precisar de alguém. E à medida que você se dispõe a ajudar alguém, fica muito mais fácil da espiritualidade encaminhar alguém na sua direção para que possa te ajudar. Porque senão a nossa dívida espiritual, em vez de abaixar, ela só aumenta. Porque a gente, na dificuldade, Senhor, me ajuda, me empresta mais um pouco, mas você já está no cheque especial, mas não tem um cartão de crédito para me fornecer, e nós vamos nos endividando espiritualmente, porque a gente só pede. E quando chega na hora de dar, eu não tenho tempo, eu não posso ajudar, eu não posso pôr um copinho de água, eu não posso fazer um curso para dar um passe, para ajudar mais, vai ser festa, eu vou ficar até o final para ajudar a carregar as coisas. A gente nunca pode. Mas na hora de pedir, nós estamos sempre, né, dispostos, Senhor, me ajuda, me ajuda. Mas Jesus já falava, ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós precisamos compreender que nós precisamos sair da ociosidade para trabalhar em favor de nós mesmos. Me ajuda, me ajuda. Mas Jesus já falava, ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós precisamos compreender que nós precisamos sair da ociosidade para trabalhar em favor de nós mesmos. Socorrer a nossa família, socorrer um filho, servir. A Tânia estava falando aqui, de domingo eu vou atender meus netos, eu vou fazer comida, e é isso mesmo, fazer um bolo para alguém, vou ajudar, ouvi falar que o sobrinho está precisando de uma camisa, vou lá,
arrumar a camisa, pegar lá no bazar do centro, vou levar para ele um sapato, está precisando de um terno que não tem. Se a gente não der essa utilidade para as nossas vidas, não vai valer a pena. Às vezes estamos no trabalho, a pessoa lá mais humilde, da faxina, mesmo seu colega está com uma dificuldade, eu vou ver se eu arrumo alguma coisa, pego lá no centro, ouvi falar que ele está com uma dificuldade e vou entregar para ele. E não precisa nem falar que somos nós, há uma pessoa lá, eu falei para um amigo que você estava com uma dificuldade, ele cedeu isso aqui em seu favor. É assim que nós nos ajudamos, não é? Então, essa ociosidade que os espíritos já indicavam há 200 anos atrás, é essa ociosidade, não é? Aí eles falavam da falta de fé, que também nos leva à depressão. E nós precisamos ter a fé de que é possível. Às vezes a gente vai para a sala do passe, dá o passe, mas a gente precisa saber que através de nós, se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda que Jesus falou, nós podemos melhorar a vida daquela pessoa através do passe, levar a cura, ao equilíbrio espiritual daquela pessoa, a entregar para ela através das nossas vibrações, através das vibrações que os espíritos nos transmitem para que a gente possa aliviar aquela pessoa. Então nós precisamos ter essa fé na hora de tomarmos as nossas atitudes. Eu vou colocar o copinho com água, é saber fazer esse gesto com amor, sabendo que aquele gesto não é um simples colocar de copo de água e encher, mas é o remédio espiritual que está sendo depositado para aquelas pessoas. Então isso é agir com fé, é ter fé, é acreditar, e nós precisamos. Quando vai abraçar uma pessoa que está com dificuldade, seja na família, fora dela, no trabalho, abraçar transmitindo o seu melhor. Puxa, eu vou abraçar, vou transmitir para quem? Eu estou vendo que ela está tão desequilibrada que eu vou entregar o meu melhor para essa pessoa. É isso que nós precisamos, é essa fé que os Espíritos nos convocam, estão nos convocando para que a gente não passe por um estado de tristeza, de depressão, que tenhamos ânimo para servir. E aí eles vêm falar em saciedade. O que é a saciedade que eles indicam nessa resposta? É que nós, muitas vezes, mergulhamos nas coisas materiais e achamos que aquilo vai ser o que vai nos dar a verdadeira felicidade. Então a gente fala assim, eu estou a fim de tomar uma garrafa de vinho, um copo de vinho. Em vez de você tomar um copo, o suficiente para que você se sacie, você quer tomar 10 garrafas. E cada vez você quer mais. Eu preciso fazer tal coisa. Eu tenho uma determinada necessidade de utilizar a internet. Em vez de ficar 1 hora, fica 2 dias, 3 dias, 4 dias. E aquilo vai se tornando um vício na sua vida. E tantas coisas que nós vamos buscando materialmente, que a cada vez que nós queremos mais, a um determinado momento a gente vai falar, puxa vida, isso não me preencheu, não me preenche, e você vai acabar ficando deprimido. A gente vê as redes sociais hoje, tem garotos, meninas, que tem 10 milhões de seguidores, para ele isso não é suficiente, ele quer 15, ele quer 20, ele quer 50 mil, e faz 50 milhões e faz de tudo. Teve um menino que chegou a matar uma outra pessoa que concorria na sua cidade com ele por um número de seguidores. E quando ele viu que o menino ultrapassou ele não sei quantos milhões, ele foi lá e planejou a morte do garoto. Então, essa saciedade que nós devemos buscar em Jesus, nos enchendo de coisas espirituais, mas não de coisas materiais, porque a gente começa fumando um cigarro, e quando a gente vê, a gente está fumando 3 maços por dia, e aquilo, porque eu sou ansioso, porque sempre estamos correndo atrás para tentar saciar algo material em nós, e esta felicidade que nós buscamos aqui na Terra,
ela está em Jesus. Ela está no ato de fazer as coisas boas. Puxa vida, fiz uma coisa tão desinteressada que para mim, entreguei uma sacolinha para uma criança de Natal. Nossa, a criança chorou, a mãe ficou contente, me beijou. Eu recebi um muito obrigado, que aquilo ali me preencheu de uma maneira que esses vícios que a gente corre atrás não preenchem. Então nós precisamos a cada vez mais acreditar, buscar nessas respostas dos Espíritos superiores a saída para nós, não é? Para as nossas tristezas. Eu não tenho motivo para ser triste. Eu tenho que sacudir a poeira e lutar, porque essa é uma vida de luta, de busca, é uma escola. Eu tenho que reerguer as pessoas que estão do meu lado, é um irmão, é um tio, é um sobrinho. Vamos lá, vamos junto, faz parte. Então agora eu vou deixar vocês com a Palmíria, para que ela possa completar os ensinos, porque senão ela vai falar que eu estou falando muito. Eu marquei ali, 17 minutos. Não, foram 20. Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Quem tem que falar mais? A mulher, né? Não é a fama? Não sobrou muito para você, né? Sobrou. Pois é. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui novamente, para a gente refletir a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. E esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino de Deus, é o maior capítulo da doutrina ali no Evangelho, é porque há bastante sofrimento, né, gente? Tem muita coisa a pensar das coisas que nós passamos na nossa encarnação. E falar de tristeza, de melancolia, depressão, não julgar os sentimentos, porque a melancolia é um sentimento, é uma dor na alma, né? É uma dor no espírito, que algo externo acaba dando start, acaba ocasionando. Às vezes a gente não sabe porque acordou triste, né? De vez em quando a gente acorda chateado, né? Não sei, estou meio triste, né? Tô meio... Isso é normal, de vez em quando a gente está um pouco triste. Não é normal essa tristeza continuar. Mas às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que as tristezas, o pensar, né, sobre a situação, digamos que nós percamos um ente querido, por exemplo, é uma tristeza profunda, né? É uma coisa muito difícil da gente passar. E saber lidar com esses desafios, se eu perdi alguém, ou se eu perdi o emprego, se bateram no meu carro, que sejam coisas materiais, ou estou doente, de repente estou com uma doença grave, né? E aquilo me causa uma tristeza. Então tem várias coisas que podem nos deixar triste, mas nós precisamos prestar atenção para que isso não passe do momento de acordar, porque a depressão, ela já passa a ser uma doença física, né? Ela começa na alma e acaba passando para o corpo. As pessoas às vezes ficam tão tristes, tão depressivas, que a imunidade abaixa, não é mesmo? Aí acaba ficando com outras doenças autoimunes, etc. E a gente não sabe como começou e não sabe de onde sair isso, né? E para sair dessa tristeza, desse momento ruim, só nós mesmos, só cada um de nós, por mais que a outra pessoa, algum parente, alguém se esforce, falar, saia, vamos para a rua, vamos passear, vamos lá na festa, vamos arejar, a pessoa fica naquele momento dela, que é muito difícil sair. Então, é bom que nós prestemos atenção com as nossas tristezas. Às vezes os jovens ficam numa vibe meio triste, se tranca no quarto, fica lá quietão, não quer falar com ninguém, pensando talvez, daqui a pouco eu saio, quando eu quiser eu saio, está tudo bem.
Mas é importante a gente perceber que nós, quando temos essa energia mais triste, nós podemos atrair, né, amigos espirituais que também estejam na mesma sintonia. Aí fica mais difícil da gente sair, porque eles vão mostrar apenas coisas tristes, né? Muitas pessoas acabam por matar-se, né, suicidar-se, por coisas que para nós é banais, né? Mas para ela está doendo muito, é um sofrimento além do que ela pode suportar. Então é bom a gente prestar atenção sempre quando esse tipo de sensação de tristeza pode nos abater. No Evangelho está escrito para a gente lutar com todas as forças contra esse sentimento. Por isso é importante o trabalho na atividade da caridade, de ajudar alguém. É importante a fé, porque tudo vai passar. Aquela dificuldade, aquele desafio, aquilo vai passar. Tudo tem tempo de começar, né? A não ser as grandes saudades, mas também nós temos que ter o conhecimento de que ninguém é eterno, não é mesmo? E todos nós vamos nos reencontrar um dia. Então, o estudo da doutrina espírita, a dedicação a algo útil, como ele falou, vai nos direcionando para sair dessa situação. E às vezes essa situação ela é causada por algo externo. Por exemplo, eu vou contar uma pequena história. Tem uma pessoa, uma mulher, por exemplo, ela, como todos nós, almejamos ter vidas felizes, certo? Então ela casou-se, estava tudo bem, teve um filho, estava tudo ótimo. Aí num determinado período da vida, o marido enveredou para beber. Começou bebendo um pouquinho, né? Depois outro pouquinho, dali a pouco virou um alcoólatra. E o filho dela, como se não bastasse, seguiu o caminho das drogas. Então a gente vê o sofrimento dessa pessoa, dessa mulher, que tentou de todas as formas tirar o filho dessa situação e o esposo dessa situação. E é uma situação difícil, certo? Muito difícil. Só que ela não conseguiu. E quando ela não conseguiu, em determinar, ela praticamente falou assim: eu não consigo ter a minha família de volta. E ela passou a ficar muito triste, caiu em depressão, ficou muito doente e acabou morrendo. A gente já ouviu falar algumas vezes de pessoas morrendo de tristeza, não já? Pois é. E aí a gente fica compadecido da pessoa porque realmente passou por uma dificuldade. Mas aí a gente começa, à luz da doutrina espírita, a avaliar o comportamento dessa pessoa. Ela realmente se esforçou a aceitar os desígnios de Deus? Será que ela foi resignada ao desafio que ela tinha que enfrentar? Ou ela mais pensou assim: se eu não tenho a família que eu quero, se não é do meu jeito, eu prefiro não ter. Tem um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. Vocês já lembram desse filme? É um filme que a gente até chora de ver, né? E é um filme que um rapaz que era rico até, ficou tetraplégico por um acidente, né? E ele era super mal-humorado, ele era super triste, né? Muito triste, até que uma pessoa foi contratada, que era uma enfermeira para ele, e mostrou muitas coisas boas, que ele podia ser muito feliz. Ela se apaixonou por ele, deu o melhor dela para ele, não foi? Levou ele para passear, para viajar, ele se divertiu, dançava de cadeira de rodas, tal. Mas no final, o que ele optou? Pela morte. Ele desistiu, porque não era o que ele queria. Ele mesmo, em uma das frases, disse: eu queria a minha vida de antes, eu não quero essa agora. E aí, às vezes, a gente tem que passar por algumas provações, algumas dores que Deus coloca na nossa vida para um aprendizado, para algum crescimento. A dor é a porta de crescimento para nós. É assim que a gente vai vagarosamente compreendendo as leis de Deus.
Porque se a dor não bater a nossa porta, nós não vamos até Deus. Se nós estivermos sempre felizes, dificilmente a gente vai ajoelhar no chão e falar, muito obrigado, Senhor, pela minha felicidade. Não. A gente fala, obrigado, Senhor, e foi. Então, é importante nós avaliarmos a nossa conduta diante dos nossos desafios, das nossas dores. Nós temos livre-arbítrio, que o nosso livre-arbítrio seja a favor de nós, não contra nós. Porque essa pessoa, no exemplo da mulher, por exemplo, talvez dali a alguns meses o filho se libertasse. Talvez ela seria o esteio importante para aquela família, mas ela não quis. Então, às vezes, a gente desiste de algumas coisas, mas é o nosso trabalho ser o amparo daquilo, né? É para isso que nós viemos. Nós não sabemos quais foram os contratos reencarnatórios que fizemos. Então, as dores vão chegar até nós. A tristeza vai bater, mas nós temos que ter a fé, o trabalho, a perseverança, a esperança de que aquilo vai passar. Então, eu posso fazer a minha escolha, mas também não escolher também é uma escolha de não querer crescer. Eu prefiro desistir. Então, todos nós precisamos nos atentar para as nossas ações. Tem quem viu as Paralimpíadas um tempo atrás? Não tinha? Aquele Gabriel, um baixinho, bem baixinho porque ele era, né? Era deficiente, né? E ele era um nadador, ganhou várias medalhas. Ele não tinha braço, ele tinha uma perninha torta, outra pequenininha. E ele foi um exímio nadador nas Paralimpíadas. E quem não assistiu deveria, porque ele demonstrava uma felicidade imensa em fazer aquilo. E às vezes a gente tem uma espinha no rosto e já é infeliz. Impressionante. É o nosso olhar. Se nós queremos ver o mundo cor-de-rosa, a gente vai colocar um óculos com lente cor-de-rosa. Mas às vezes nós olhamos nossa vida com um óculos escuro, muito escuro. Só vê coisas ruins. E meu trabalho é horrível, eu fico triste, eu tenho que pegar esse ônibus lotado, eu estou desempregado, são desafios. Só estou vendo coisa ruim acontecendo. Mas, ao contrário disso, eu devo ver assim, eu perdi o emprego, mas eu sou saudável, eu vou conseguir outro, eu vou trabalhar, eu tenho pessoas que me apoiam, minha mãe vai quebrar meu galho por enquanto, e ver positividade das coisas que nos acontecem, não nos entristecer. Então, a vida, ela é cheia de desafios e oportunidades, depende de como a gente olha para ela, como a pessoa da Paralimpíada. Ela foi ser um excelente nadador sem ter braço. Eu não sei como é que ele flutua, mas tudo bem, ele consegue. E ele nem sabia, porque o professor dele o inscreveu num campeonato. Ele não sabia, a mãe dele também não sabia. Quando ele viu, você vai conseguir. E ele nunca mais parou. E às vezes a gente é colocado, vai lá, você vai conseguir, a gente faz o quê? Recua. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Então, essa negatividade, às vezes, nos estaciona. Então, é importante que nós prestemos atenção, olhemos a vida com luz, né? A luz do Evangelho do Cristo, iluminando nosso caminho, tendo fé, perseverança, positividade, né? Tem um dizer de Herculano Pires que diz assim: o Espiritismo renovou o fundamento da concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem que ele não nasceu para desfrutar nem para sofrer, mas apenas para evoluir, para progredir, como tudo evolui e progride ao nosso redor, na natureza e na sociedade. Então, todas as dores, as preocupações que acontecem na nossa vida, elas são dosadas, elas são monitoradas pelo plano espiritual. Não tem aquela música que o Senhor dá o frio conforme o cobertor? Ninguém vai passar por aquilo que não vai conseguir suportar, porque Deus é Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de amor. E algumas vezes nós pedimos as provas difíceis, mas elas são sempre amenizadas pelo seu amor.
mas que nós possamos, através da doutrina espírita, dos estudos e do Evangelho, confiando que o Cristo nos prometeu, né? Que todos nós seremos luzes. Os sofredores da terra serão os felizardos do plano espiritual, né? No porvir. Então, às vezes, a gente quer ser muito feliz aqui, abordando apenas as materialidades, não querendo sofrimento, não querendo dificuldades. Mas o importante para nós, que somos espíritos imortais, é o todo, é o longe. Se nós tivermos a certeza que não morreremos e que essa dificuldade vai passar, pense daqui 3.000 anos, a gente vai olhar para trás e falar, olha, lembra quando quebrou meu carro e eu fiquei infeliz? Quando eu fui roubado e eu fiquei infeliz, aquilo não era nada. Olha onde eu estou hoje, né? Então, se hoje mesmo nós olharmos para trás, quantas coisas nós já enfrentamos e já passamos, né? E assim teremos que ser fortes, perseverantes e nunca estamos sós. Nós temos uma rede de amores cuidando de nós. São espíritos amigos, são parentes, são nosso mentor querido que está sempre conosco. Ele nunca vai gritar para o nosso ouvido, faça isso, faça isso. Quem vai gritar é o inimigo, né? Que vai toda hora ficar falando na nossa frente. Ele não. Ele vai intuir, vai nos direcionar. E às vezes a direção para a dor é aquilo que a gente precisa hoje, só por hoje, mas vai passar. Então não se deprimam com as dificuldades. A gente fez uma palestra semana passada e eu tinha feito uma pesquisa bem interessante que o ano passado, nas enchentes do sul, que muitas pessoas perderam todas as coisas, do estado, 24% das famílias do estado perderam tudo. Uma porcentagem perdeu alguma coisa, outra porcentagem perdeu tudo. Então, imagina o sentimento de você perder tudo. Haja forças para reconstruir, para recomeçar. E cada vez que uma pessoa entrevistava uma família, o que eles diziam? Nós vamos continuar, nós vamos conseguir, nós vamos nos fortalecer, vamos nos ajudar. E assim vai. Então, essa força, essa vontade de crescer deve estar sempre viva em nós. Essa vontade de ultrapassar, né? É tirar de nós forças que a gente pensa que não tem. Então, sempre que nós lermos o Evangelho, sempre que a gente observar algo que nós necessitemos, que nós façamos realmente com fé. Porque nunca estaremos só, nunca, jamais. E a tristeza, que ela passe. Nós sabemos que aqui é um lugar ainda de tristezas, de venturas, mas tenham a certeza absoluta que a felicidade plena é nossa. Né? Se a gente viver bem aqui, fizer o nosso melhor, na nossa próxima etapa a gente vai ser muito mais feliz. Então a gente agradece mais um dia de oportunidade de estarmos aqui conversando do Evangelho, da doutrina espírita, né? Coisas que nos fazem refletir e crescer um pouquinho, né? Que todos nós possamos voltar às nossas casas, melhor que chegamos aqui. Agradecemos a equipe da Irmã Maria por mais uma oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguma coisa? Não? Nada. Então, tá bom. muito bom, né? A gente que agradece, né? Ouvir coisas boas é muito bom, não é? Que vão abrindo a mente da gente, despertando a nossa consciência para tantas mudanças que a gente precisa fazer. Ainda é tempo, né? Mas como ela disse, precisamos batalhar para isso, né? Não ficar na ociosidade, na preguiça, né? Que às vezes bate a preguiça. Hoje eu não quero ir porque eu estou cansada, porque tem a novela e tem jogo, né? Então,
Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, né, a gente tem os desafios das nossas vidas, né? Todos nós temos os desafios das nossas vidas. E às vezes acontece assim comigo, de eu estar assim, sabe, só o pó, né? Falo, mas hoje é dia. Vamos lá. E quando a gente vem para cá e a gente se envolve com o trabalho, com tudo, eu digo para vocês que eu saio daqui renovada. O cansaço desaparece, né? O ânimo vem e tudo dá certo, não é? Então a gente vem aqui achando que a gente vai doar, é nada. A gente vai muito mais receber. Não é verdade? Com certeza. A gente vai muito mais receber, né? Bastante. Então, por isso, como ela falou, né? E aí vai assim, o convite a todos. Quer ficar bem? Faça o bem. Faça o bem, que o bem interior vem para a gente, sabe? Como foi dito, né? Que eles falaram que às vezes a gente se envolve tanto com o mundo material, querendo resolver tudo, querendo comprar isso, querendo comprar aquilo, né? Nosso conforto. Haja Shopee. Mercado Livre. Haja. E assim, nos satisfaz naquele momento. Verdade. Né? Quando você abre um pacote, que lindo, que maravilhoso, você guarda no guarda-roupa, usou a primeira vez, acabou a graça. Quer outro. Quer outro. Né? E quando assim a gente se envolve com um trabalho voluntário, como é bom ver a outra pessoa que muitas vezes entra chorando e sai sorrindo. Isso não tem preço, né? A gente vê como é bom a gente ajudar os outros, né? Fazendo sem pedir nada em troca. E mesmo a gente não pedindo nada em troca, a gente recebe muito. Então é o convite para todo mundo que quiser ser voluntário num trabalho, nessa casa, né? Onde a gente está sempre precisando de pessoas para trabalharem, para nos auxiliarem. A gente tem o trabalho de assistência aqui, né? Uma vez por mês, com famílias. É um trabalho que exige bastante trabalho da gente também. Então, olha, o convite está feito. Né? Quem quiser nos ajudar na cozinha, no bazar. Ah, mas eu não sou médium. Mas não precisa ser médium, né? É vir dar o seu melhor naquilo que você tem. Ah, você auxiliar no bazar, na cozinha, na livraria, abrindo porta, servindo um copo de água. Tudo é trabalho, e tudo é trabalho maravilhoso. O trabalho é tão gratificante e é tão importante quanto a de um médium que faz um atendimento. Porque se não tiver ninguém para abrir a porta, vai fazer falta. Para servir uma água, vai fazer falta. Para atender na cozinha, vai fazer falta. Então, o trabalho, todos têm a mesma importância dentro da casa espírita. Né? É isso aí. Então, vamos lá. Ó. O Jorge Miyashiro, Jorge, tarefeiro da casa, ele vem de ter, sabe quem é, né? Mandou um abração ao casal 20 aí, tá? 20. Suzy Mantovan, boa noite, gratidão pelas mensagens. Regina Neumann Muller, que bela palestra. Obrigada. E aí vamos aos nossos recados, né? Amanhã é quinta-feira. Amanhã a gente não tem palestra presencial na casa, somente transmitida via Facebook e YouTube, tá bom? E quem vai fazer é o José Damião, lá da Rádio Boa Vento. A nossa consciência, que muitas vezes está travada só ali no automático, nossos pensamentos muitas vezes vêm automáticos, né? Ah, eu acordo, eu lavo o rosto, eu escovo o dente, eu tomo café, eu vou fazer isso, depois eu vou almoçar, depois eu vou fazer isso, depois eu vou jantar, depois eu vou dormir. Então parece que a gente fica num automático, a caixinha fica fechada, né? E quando a gente busca conhecimento, essa consciência vai se abrindo. E a gente vai vendo que tem tantas outras coisas para a gente viver, para a gente fazer, né?
E isso é o nosso crescimento, essa é a nossa evolução. Então a gente convida todo mundo para estudar um pouco, ler um pouco, né? Vem participar. Começou um curso sábado passado, curso mediúnico, mas ainda dá para entrar, tá? E tem o curso do Genival nas segundas-feiras, que também todos podem participar, tanto aqui presentes quanto transmitido, tá bom? É muito bom, não é verdade? É muito bom. Vamos lá. Eu acho que é isso. E tem o nosso trabalho social, como a gente falou para vocês, né? Uma vez por mês a gente faz o trabalho da cesta básica. Então a gente tem aqui as famílias onde é servido um lanche antes delas entrarem, um bolo, um refrigerante, um suco, um leite. Fechando os nossos olhos mais uma vez e elevando os nossos pensamentos. Agradecendo a Deus mais uma vez, o nosso Pai Criador, por esse momento de luz, em que estamos reunidos embaixo dessa cúpula de luz, na presença da espiritualidade, desfrutando desse momento tão maravilhoso, tão iluminado, onde tanto já recebemos. Muitas vezes nem nos percebemos, mas já recebemos bastante. Então nós agradecemos a Jesus por ter nos enviado os seus mensageiros nesta noite, pelo trabalho todo que foi feito, pela palestra que recebemos, pela Palmira, pelo Fábio. E assim, então, nós vamos praticando aquilo que Jesus nos pede e nós vamos doando um pouco daquilo que a gente recebe, levando essa energia tão maravilhosa lá na nossa casa, no nosso lar. Levando agora os nossos pensamentos para lá e envolvendo quem lá está, transmitindo a eles o amor que nós estamos recebendo, a luz que está nos iluminando, a paz que envolve o nosso espírito neste momento, para que eles também possam receber e desfrutar deste momento de luz. E assim envolvemos a nossa casa também, envolvemos o nosso quarteirão, pedindo a Jesus muita proteção, muito amor nos corações dos espíritos encarnados. E assim isso vai se ampliando e nós vamos envolvendo a todos os encarnados que estão no nosso planeta, pedindo a Jesus o remédio, a cura de tantos males, o amor, que seja derramado, envolvendo o nosso planeta Terra, neste momento. E nós agradecemos por estar aqui, estarmos contribuindo, um pouquinho que seja. Mas a espiritualidade nos diz que um pouquinho de cada um se torna muito. E assim estamos auxiliando. Depois que nós fomos auxiliados, nós vamos também auxiliando. Então agradecemos a Jesus por tudo isso e pedimos mais uma vez a Ele que seja a luz no nosso caminho de volta aos nossos lares, o farol a nos iluminar esses caminhos, para que possamos chegar com muita proteção, muita paz e muita harmonia. E assim seja e assim será, com a graça de Deus. Então nós encerramos com força, união e amor. Fuá!